Moçada, mais um aniversário aqui para Irmandade do Rock and Roll. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E hoje com mais um aniversário muito legal aqui. Mas antes de falar dele, como sempre faço, peço a você que ainda não se inscreveu, que vá lá, que o faça. Dê o seu like para o canal continuar crescendo devagarinho do jeito que está, beleza? E moçada, então, o aniversário hoje é um Clube dos 40. Um play que saiu em 85 e fez um sucesso até incômodo, né, para os padrões do rock and roll, tá? Porque foi muito massificado pela mídia aí, mas isso aí acaba até estragando um pouquinho às vezes, porque a turma massacra muito algumas músicas, né? Mas não tira a qualidade do play. Olhando agora, 40 anos depois, a gente vê quanto esse play foi importante e o quanto ele é bom. Estou falando do play do Dire Straits, Brothers in Arms, que você vê aí, ó. Esse play do Dire Straits, Brothers in Arms, ele foi lançado lá neste dia 13 de maio de 1985. Engraçado, 13 de maio aí, até uma data comemorativa aqui no Brasil, né? A assinatura da Lei Áurea, mas aí foi a libertação também desse disco aí para o público, que fez muito sucesso. Esse disco aqui, algumas músicas dele são as músicas algumas das mais conhecidas do Dire Straits, mas ó, deixa bem claro uma coisa. Como a gente costuma falar aqui, nós comentamos o lançamento original, né? E no lançamento original, nesse disco aqui, não tem a música Sultans of Swing. Que a música Sultans of Swing, que é uma das mais famosas também do Dire Straits, é de outro play, e que saiu em edições posteriores desse aqui, principalmente em edições em CD, essas coisas assim, que saía com faixas adicionais, faixas bônus, aquelas coisas todas lá, né? Mas na edição original, essa música não faz parte deste play aqui. São outras que estão aqui, né, que fazem parte desse disco e que fizeram muito sucesso na época. Nós vamos falar delas, né, e vamos falar também um pouquinho da formação que tocou aqui. Aqui teve alguns músicos convidados também, sabe, inclusive o Sting deu uma passadinha por aqui, o Sting do Police. Então, olha só, a formação aqui do Dire Straits na época, tinha aqui o Malcolm Duncan, né, que tocou o saxofone, o Omar Hakim, né, o baterista, o Mark Knopfler na guitarra e vocais, o John Isley no baixo e vocais, o Alan Clark nos teclados, o Guy Fletcher também nos teclados e vocais, o Terry Williams, que fez a bateria da introdução do Money for Nothing, e o Jackson, que fez o sintetizador de guitarra. Todos aqui tiveram participações fantásticas no disco, e eu queria chamar a atenção um pouquinho pro líder Mark Knopfler, porque muita gente pensa que o Dire Straits também é só o Mark Knopfler, né? Não é, ele sempre foi o líder lá, tudo bem, mas sempre foi uma banda de grandes músicos aí que sempre tocaram de maneira muito coesa. Mas o Mark Knopfler, o que eu queria observar aqui é que muita gente engrandece o Mark Knopfler, e com razão, pelo seu talento na guitarra, né? Mas eu queria chamar a atenção para os vocais. Porque você vai falar assim, mas o Mark Knopfler, ele faz os vocais no Dire Straits, mas ele nunca foi assim um grande cantor. Tá, ele não é assim um genial cantor, a voz dele é até bastante limitada, mas é até aí que eu acho legal, pelo seguinte, o jeito que ele encaixou a voz dele no som do Dire Straits. Ele tem uma voz até certo ponto limitada, mas ele também não tenta fazer o que a voz não dá, né? E você vê que a voz dele encaixa muito bem no som. Se você tentar imaginar essas músicas do Dire Straits aí cantadas por um outro vocalista, fica até estranho, porque fica assim muito legal na voz dele. Então temos que parabenizar também, gostaria de fazer essa lembrança aí, que ele como vocalista também, ele se dá muito bem. Então vamos dar uma falada agora nas faixas aqui desse disco, olha. As 4 primeiras são famosíssimas, tá? E que tocaram demais e tocam muito até hoje aí por todos os lugares aqui do Brasil. Olha só, começando, a faixa que abre o disco é So Far Away. So Far Away,
Uma música maravilhosa, um andamento super gostoso, um teclado assim com um timbre fantástico, aquela música assim que ela é, sei lá, tem aquele negócio gostoso de ouvir mesmo, sabe? Aquele ritmo que rola fácil, uma música fantástica e abre muito bem o disco, né? Timbres maravilhosos, um baixo pesadão, uma bateria legal, a guitarra também. Uma música muito legal mesmo, que abre muito bem, muito acertadamente esse grande play aqui. Seguindo, Money for Nothing, uma música aí extremamente famosa do Dire Straits, né? Que tem uma arrebentação de bateria na introdução, né? Tem alguns efeitos. Essa música aqui, ela foi famosa também porque o clipe dela foi um dos primeiros a usar computação gráfica. Ela tem maravilhosos riffs de guitarra, aquele riff assim, contínuo, insistente, né? Que atravessa a música inteira. Essa aqui tem um pouco de participação do Sting nos vocais também. Aliás, em termos de inovação tecnológica, né? Além dessa música aqui que teve uma das primeiras a ter o clipe com computação gráfica, esse disco aqui, ele foi inovador também porque ele foi um dos primeiros discos a vender mais de 1 milhão de cópias da versão em CD, que não era a mídia preferida na época, né? Em 85 ainda era o LP. E ele foi o primeiro a vender mais a versão de CD do que a versão de LP do disco. Seguindo, outra música famosíssima, Walk of Life. Ela também tem um teclado que faz o show aqui, tá? Então, uma música também, um andamento também delicioso. Uma música assim, essas aqui são o Dire Straits em si, né? Aquele rock mais soft, né? Mas é muito legal, muito gostoso de ouvir. Na próxima, Your Latest Trick. Essa aqui, bom, o que faz o show aqui é o sax, né, moçada? Tem um saxofone aqui maravilhoso, essa música é incrível. Aliás, ela tem uma versão também ao vivo dela, naquele disco ao vivo do Dire Straits, On The Night, que eles fizeram uma introdução muito legal, que começa com os tambores meio tribais, né? E aí entra o sax rasgando, ficou muito legal também. Aqui não tem aquilo lá, né, nessa versão original, mas ela é muito legal. Mas não tem só o sax, tá? Ela tem todo o resto. Aliás, o baixo, quando entra, dá vontade até de chorar, de tão lindo que é, sabe? A intervenção do baixo aqui, tá? E ela é maravilhosa, sabe? Ela tem aqui a bateria dela também, faz o show, porque é aquela batida no aro, sabe? Aquelas batidinhas no aro do tambor, e a presença também do cymbal, aquela baqueta que tem aquelas cerdas no começo, né? Então, ó, ficou muito legal. Essa música aqui tem um arranjo fantástico, uma balada lindíssima, uma das mais belas baladas do rock and roll, sem dúvida alguma. Aí entram algumas músicas já não tão conhecidas, assim, né? Assim, não é que não são tão conhecidas, para quem é o fã da banda, é claro que são, mas que não tocaram tanto, assim, nas FMs por aí. Primeiro aqui, Why Worry. Uma baladona longa, meio assim, estilo canção de ninar, né? Que sabe, né? Sabe lá os críticos chatos que põem defeito em tudo, né? Aqueles chatos que vêm falar, o Dire Straits tem música que dá sono, tal, não sei o quê. Mas o sono também é legal, certo? Então, essa aqui é uma baladona que entra meio no estilo canção de ninar, depois ela muda um pouco de clima, mais do meio para frente. Ela é bem compridona, bem legal, uma música também que não foi assim muito famosa, mas é uma grande música aqui também do disco, uma grande composição. Ride Across the River. Ride Across the River, sabe o que ela tem de legal, que eu acho assim? Eu ouço essa música aqui, eu lembro um pouco do Santana, porque ela tem um ritmo meio latino, que já dá uma mudança também no disco, uma variação aí que ficou muito legal. Outra grande faixa, outra grande composição. Seguindo aqui, The Man's Too Strong. Essa aqui, moçada, ela tem um lindo violão, sabe? Que dá assim um clima meio rural. Depois ela pega um pouquinho mais de agressividade. É uma música também pouco conhecida desse disco aqui, mas também não por isso que ela não seja fantástica. É outra grande faixa que engrandece muito esse grande lançamento aqui do Dire Straits. Seguindo One World, não confundir com One Word do Pink Floyd, tá? Aquela lá é One Word, word de palavra. Aqui é One World, word de mundo. Lembra também um pouquinho o Santana, porque tem também um quê lá meio latino, e tem uma seção rítmica que é muito show.
muito legal mesmo, uma grande faixa também desse disco aqui. E ela fecha com Brothers in Arms. Brothers in Arms aí voltou a aquela trupe das conhecidíssimas, né? Então, ó, ela é aquela lentona, aquela baladona longa, meio devagarzona também, né? Meio sonolenta às vezes, como característica das baladas longas do Dire Straits, mas eu tô falando sonolenta aqui, não como defeito, tá? É muito legal, tá? Ela tem um teclado que faz assim a base para o vocal, quando o cara vai introduz o vocal, entra um teclado embaixo, o teclado assim, sabe? Como é que eu vou falar? Parece que ele cria uma névoa na música, sabe? Um teclado meio nevoante, tá? Se quiser que dá para imaginar isso. Ele dá um clima muito legal. Olha, ficou muito bom, sabe? Fecha aí com uma balada bastante meio dramática até, que fala do negócio do exército, que é tudo aquelas coisas lá, né? Então, ó, um grande disco. Como eu já falei para vocês, é meio massificado, porque tocaram demais algumas músicas aqui, então acaba enjoando às vezes, né? Ouvir demais, mas assim, agora que ele não toca tanto, parece que ele ficou melhor ainda, né? Mas um grande disco, um disco pesado, sim, que o pessoal fala, ah, mas essa é pop e tal. É, tem um lado pop mesmo do soft rock aqui que o Dire Straits faz, mas tem um peso lá, tem uma instrumentação muito legal, os músicos são corretíssimos, as composições são muito inspiradas, é um disco maravilhoso. E até fica difícil falar, né, para quem não conhece, porque você pode até não saber que são todas as faixas desse disco, mas essas faixas aqui eu acho que são conhecidas, né? Essas, pelo menos essas mais conhecidas aí, eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos alguma dessas aí, mas se você tá chegando agora aí de Confins do Sistema Solar, lá de Netuno, por lá, tá desembarcando agora, devia ter pego também, já que você tinha esse poder de vir de Netuno pra cá, pegasse uma máquina do tempo e voltasse um pouco pros anos 80, né? Pra curtir as coisas lá. Mas já que você tá aqui em 2025, quando esse disco faz 40 anos, se você ainda não o conhece, vai lá, conheçam. Quem conhece sabe muito bem do que eu tô falando. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!